Então, eu queria dizer, em primeiro lugar, que para mim é um enorme prazer de estar aqui. Considero um privilégio de poder expor em poucas aulas ideias nas quais tive pensando durante vários anos. E esse convite da Universidade Federal do Paraná, do Eduardo Barra, me deu a oportunidade de fazer uma síntese dessas problemáticas de filosofia da ciência. Então, eu agradeço muito ao Eduardo, amigo, porém colega, que me convidou e que me deu essa oportunidade. Como ele disse, eu lecionei na Universidade de Campinas, na Unicamp. Cheguei ao Brasil em 82, faz um pouco de tempo, e voltei para a Bélgica para lecionar na Universidade de Louvain, e isso voltei em 90, definitivamente em 92, e tenho às vezes muito saudade do Brasil e dos alunos, dos meus colegas. Então é sempre com uma certa emoção que eu volto ao Brasil. Vou começar bem devagar para dar a vocês a oportunidade de se adaptar ao meu sotaque. E depois, bom, eu vou ter que acelerar um pouco, mas como o Eduardo falou, estou à sua disposição para responder as perguntas depois das aulas, no intervalo, etc. Então, fiquem à vontade para conversar comigo, será também um prazer conhecer vocês. Então, dei o título às minhas aulas, Representação, Realismo e Leis Científicas, rumo a uma metafísica da natureza, e esse título resume as 4 partes dessas aulas. Primeira parte, hoje, eu vou tentar definir o que é uma teoria científica, que é uma tarefa nada trivial. É o problema clássico da demarcação, como distinguir uma teoria que merece o título de científico de teorias que não são científicas. Segunda parte é a interpretação realista das teorias científicas. Então tem uma discussão clássica, mas também muito atual, sobre o alcance das teorias, quer dizer, em que medida essas teorias são verdadeiras, pelo menos parcialmente, ou aproximativamente, e tem os antirrealistas, tem os realistas, e tem um debate muito quente, às vezes, entre os filósofos sobre esse aspecto. Terceira parte diz a respeito às leis científicas. Bom, aqui também tem os filósofos que pensam que em filosofia da ciência será melhor não falar sobre as leis, esquecer essa problemática das leis. Porém, tem outros filósofos, dos quais eu faço parte, que acham que tem leis científicas, e a questão é aqui determinar quais são as características dos enunciados que merecem o título de lei,
quais são os enunciados nomológicos, nomos, da palavra grega lei. Então, eu vou tentar defender uma certa concepção das leis científicas. Eu acho que as leis científicas têm um papel importante na atividade científica. Finalmente, vou tentar desenvolver uma metafísica, a metafísica da ciência, isto é, uma filosofia da natureza, no sentido clássico da palavra, uma filosofia da natureza sobre o que existe, ao fundamento da verdade das leis da natureza. Esse fundamento, eu acho que a melhor solução é de postular e dar argumentos, naturalmente. Não basta postular, tem que dar também argumentos em filosofia. Poderes causais, capacidades nas entidades naturais que fazem com que essas entidades se comportem em um certo modo descrito pelas leis. Então, primeira parte, o que é uma teoria científica? Bom, tem 6 partes nessa primeira parte. Em primeiro lugar, vou falar sobre a atitude científica, o que caracteriza a atitude científica como tal, em oposição a outras atividades que não são científicas. E essa atitude científica se caracteriza pela abstração e pela objetivação. Eu vou explicar isso. Depois, na ciência se constroem, os cientistas tentam de construir o que se chama de modelo. Aí a noção de modelo se encontra quase hoje em dia, quase todos os textos que falam de filosofia da ciência. Mas a noção de modelo também é uma noção delicada, complicada. Então vou tentar caracterizar o que a meu ver, se entende por modelo e em quais são as condições que o modelo deve satisfazer para ser empiricamente adequado, quer dizer, dar conta dos fenômenos observáveis. 3, vou discutir as condições às quais tem que satisfazer uma boa teoria científica, Em quarto lugar, vou apresentar o que eu chamei de concepção sintética das teorias, que dá um papel aos modelos, de um lado, mas também às proposições, enunciados, entre as quais as leis. Tá? Vou explicar também isso. Enfim, uma boa teoria científica não basta para uma boa teoria científica salvar, como se diz, ser adequada aos fenômenos observáveis, mas os cientistas se esforçam para compreender a natureza, compreender os fenômenos e dar explicações. Então, o que é uma explicação do quadro da ciência? Uma explicação, uma explicação científica satisfatória é uma explicação que se apoia sobre um mecanismo causal, mas um mecanismo, como veremos, um mecanismo no sentido muito mais amplo do que a noção de mecanismo clássica de Descartes, de Boyle, dos defensores do assim chamado mecanicismo clássico do século XVI e do século XVII. Okay? Bom, é trivial reparar logo de início que é trivial, talvez não seja tão trivial, porque antigamente alguns filósofos pensavam que as teorias científicas estavam em algum modo escritas num seio platônico, ideias platônicas, ou na mente de Deus.
é que os cientistas, os filósofos da natureza, antigamente tinham a tarefa de achar, descobrir quais eram essas leis da natureza escritas em algum lugar. Não, hoje em dia, a quase totalidade dos filósofos da ciência pensam que as teorias são o produto de uma atividade humana, a atividade dos cientistas, que são seres humanos. E essa atividade se refere à prática científica. Prática científica, e essa prática, como toda prática humana, se desenvolve com objetivos, finalidades específicas. Aí tem que distinguir, essa também é uma distinção clássica, entre os objetivos que são específicos da atividade científica, objetivos que caracterizam a atividade científica, a prática científica como tal, e que são chamados de objetivos internos ou intrínsecos à prática científica, de um lado, e, de outro lado, os objetivos externos, que eu chamarei de motivações que são externas e que não são típicas da ciência, motivações econômicas, conseguir ter uma atividade para conseguir riqueza, poder, atividade religiosa, políticas, militares, etc. E, naturalmente, a ciência também os cientistas e as comunidades científicas também podem ter objetivos econômicos, políticos, religiosos. Isso não, mas esses, eu penso que é importante distinguir esses objetivos ou finalidades externas de objetivos intrínsecos, internos, específicos da atividade científica. E esses objetivos internos são aqueles sobre os quais se debruçam os filósofos da ciência. Quais são os objetivos específicos, intrínsecos, internos, prosseguidos pelos cientistas na sua prática. Bem, então, podemos, em primeiro lugar, caracterizar geralmente a finalidade da ciência, dos cientistas que praticam uma disciplina científica, é a procura de teorias capazes de predizer certos fenômenos e explicá-los, de predição e explicação. Então vamos agora à primeira parte dessa primeira aula, de caracterizar a atitude objetivante e a abstração. Então, para explicar e predizer os fenômenos, o cientista deve adotar uma atitude específica. É uma atitude existencial, é um jeito de se comportar. Visto que a ciência é uma atividade, se você se engajar numa atividade, tem que olhar ao mundo de uma certa maneira, ok? E tem uma certa maneira específica de olhar o mundo dos cientistas, que é a atitude objetivante. Então, para fazer ciência, o cientista tem que olhar as entidades dadas na percepção, em primeiro lugar, isto é, os fenômenos observáveis como sistemas. Ok? Então, esse é o primeiro passo, olhar as entidades que compõem o mundo como sistemas. Agora, eu uso o termo entidade em um sentido
técnico, certo? Técnico. Entidade tem um sentido muito geral. Muito geral. Pode ser um evento, está chovendo agora, por exemplo, aqui. Ou coisas individuais, também, essa mesa, esse copo, são entidades individuais, coisas, me refiro a coisas nesse caso. Entidades podem ser também processos, como um movimento inercial ou uma reação química, processos. Então, tudo isso são entidades. E tem entidades observáveis, que podem ser observadas diretamente, sem o uso de instrumentos, que se chamam de fenômenos observáveis. Fenômeno observável é uma expressão muito usada por Bas van Fraassen, um filósofo sobre o qual eu tornarei a falar. Então, o primeiro passo na atividade científica é de olhar os fenômenos como as entidades, em geral, dadas na percepção, como sistemas. Então, o que é agora um sistema? Então, essa é uma noção importante. Um sistema tem dois ingredientes. O primeiro ingrediente são elementos do sistema. Então, o conjunto de entidades. São elementos do sistema. Então, primeiro ingrediente. Segundo ingrediente são as relações que organizam esses elementos. Okay? Então, um sistema é um conjunto de elementos organizados por relações. Se refere também a um sistema falando de uma estrutura que logo é composta de um domínio cujos elementos são organizados segundo relações determinadas. Depois eu vou dar alguns exemplos. Então, na atitude objetivante, para enxergar os sistemas a partir das entidades percebidas, é necessário distanciar-se da percepção, distanciar-se da percepção imediata e selecionar certas características dos fenômenos e negligenciar muitas outras. Então, o cientista se coloca a uma certa distância dos fenômenos, tá? Para ver nele um sistema, para ver nesses fenômenos sistemas e, segundo passo, selecionar algumas características, propriedades de interesse. Então, podemos pegar o exemplo de um gás. É um exemplo que eu vou usar bastante. Então, podemos estar interessados quando decidimos de interessar-nos por várias razões ao comportamento de um gás. Podemos estar interessados na pressão, certo? Ou no volume deste gás, o gás sendo algo que se encontra dentro de um certo volume, dentro de um certo recipiente. E podemos estar interessados na pressão e no volume do gás e não na sua cor ou no seu odor. Então, abstrair significa isolar nos fenômenos, na espessura dos fenômenos, uma entidade particular, o gás, certo? E não o recipiente, o gás, e selecionar algumas de suas propriedades, tais como a pressão e o volume, e negligenciar outras propriedades que pertencem realmente, talvez, ao gás, mas que no momento não
estamos interessados na nossa demarche, nosso modo de proceder cientificamente. Ok? Então, temos isolado no fenômeno entidades que são, nesse caso, propriedades particulares, pressão e volume. Ok? E mais especificamente, valores observados da pressão e do volume. Podemos observar sem instrumentos que o gás se encontra num volume maior ou menor, desde que as variações sejam suficientemente importantes para ser vistas, observadas com olho nu. Se diz olho nu? Olho nu. Então, ok? Mesma coisa, se tem uma borracha, pode sentir se a pressão é grande, ou é maior ou menor. Tá? Então, pressão e volume são grandezas que são ligadas à percepção imediata. Então, observamos isso, e esses valores observados constituem o domínio do sistema, certo? Ok? Então, não é o gás o sistema, mas o sistema é constituído dos valores observados da pressão e do volume, esse é o domínio do sistema, da estrutura, e depois podemos organizar esses valores por meio de relações. A pressão no momento 0 é menor do que a pressão no momento 1, digamos assim. Então podemos organizar os valores da pressão por meio de uma relação x é menor do que y. Essa é uma relação. O tipo de relação se chama na matemática de uma relação de ordem. Ok? Então o sistema tem dois ingredientes, pressão, também pode ser volume, e essas pressões e volumes são organizadas por meio de uma relação x é menor que y. Então o fenômeno é assim reduzido. Redução, fala-se de redução muitas vezes na filosofia da ciência. O fenômeno é assim reduzido a alguns dos seus aspectos e dividido em elementos estruturados, organizados por relações. Então, vocês sabem que para os gases com temperatura constante, o produto da pressão e do volume é constante. É a lei dos gases perfeitos. Tá? Okay? Então, temos uma fórmula matemática que o produto da pressão e do volume é constante. Naturalmente, a esse nível da observação imediata, essa relação não é verificada exatamente, mas se pode organizar os elementos do domínio aproximadamente, de tal modo que aproximativamente satisfazem essa relação. Ok? Então isso é importante, volto a repetir, que um sistema é um conjunto de grandezas na ciência, grandezas organizadas por relações. Essas relações são relações matemáticas, fim das contas. Ok? Então, vamos ver agora um pouco mais de perto em que consiste essa atitude objetivante, característica da atitude científica. E aqui eu sigo Bas van Fraassen. Bas van Fraassen é um filósofo canadense, de origem
holandesa, que lecionou em Toronto, lecionou também em Princeton, na Universidade de Princeton, e agora se aposentou de Princeton e está na Universidade de São Francisco, não na Universidade de Califórnia em São Francisco, mas na Universidade da cidade de São Francisco. Então, no livro que ele escreveu recentemente, The Empirical Stance, ele discute essa atitude objetivante da ciência. Então, para construir um objeto científico, a partir dos fenômenos, construir um objeto, isto é, um sistema. Um sistema é o objeto que é estudado pelos cientistas. Certo? Esse é o objeto. Os objetos de investigação científica são sistemas. Certo? Então, para construir um objeto científico, cabe ao cientista colocar-se a uma certa distância das coisas, então de realizar uma cisão entre o sujeito e o objeto. E aqui pode-se fazer um paralelo com um filósofo judeu, Martin Buber, que o livro mais famoso dele é o Eu e o Tu, e Buber diz que o que caracteriza a atitude científica, mas também pode ser, esse tipo de atitude pode ser exportada para outros domínios, mas isso é outra coisa, tem que distinguir eu e aquilo, o eu ou isso. Então, colocar uma distância, operar uma separação entre o objeto e o sujeito. E o Van Fraassen cita uma historiadora da ciência bastante conhecida, que se chama Catherine Wilson, que ele cita: o objeto científico é um objeto coletado, etiquetado, colocado num museu, cortado em fatias, dissecado, solidificado, colorido e posto sob um microscópio. Esse tipicamente da atitude científica. Então, o objeto científico, sistema, no meu ver, é manipulado à vontade por cientista. É um objeto que não tem valor nenhum do ponto de vista científico. O objeto não tem valor nenhum. Pode ser destruído, alterado, pode fazer o que quiser. Bom, eticamente é outra coisa, naturalmente. Mas na atitude científica, o objeto é considerado como sendo despido de qualquer valor. Qualquer valor. Não tem, é suposto não ter nenhum valor intrínseco. E resta-lhe somente o valor externo que o cientista pode atribuir ao objeto em função dos objetivos que ele prossegue. Naturalmente, o cientista, se ele faz algumas manipulações delicadas com produtos caros, tá? Então vai tomar cuidado de não de não desperdiçar demais esses produtos caros. Mas esses valores que ele atribui é em função dos valores que ele, o cientista, prossegue em função de fins externos ao objeto. É claro que o objeto em si não tem preço. Okay? Esse é o valor externo. Então, este processo objetivante, que é típico da ciência, requer uma inversão em relação à atitude com a qual encaramos, em geral, as entidades fenomenais, não como sistemas.
A atitude científica não é uma atitude natural, em um certo sentido. Porque a atitude imediata que nós temos com os fenômenos é olhar as fenômenos como totalidades singulares. Totalidades singulares. Então, entidades que têm uma unidade e que são únicas. Tá? Que não, ao passo que objetos científicos são reprodutíveis. Então, os fenômenos não se apresentam a nós imediatamente na percepção como sistemas, mas como totalidades com as quais entramos numa relação pessoal de proximidade. Bem, enfim, se sabe que a criança ou o primitivo atribui às entidades percebidas características humanas, tal como um princípio de vida. Ok? Para nós que somos, entre aspas, civilizados, às vezes é difícil encontrar essa ingenuidade da criança ou do primitivo, mas essa atitude que tínhamos e que temos ainda em relação a certos fenômenos e certos tipos de atitude. Nós somos muito naturalmente influenciados em nossa cultura pela atitude objetivante científica, que é muito valorizada em nossa cultura. Então, a atitude natural é de atribuir às coisas um princípio de vida, isto é, uma alma, anima, em latim, etimologicamente, anima significa princípio de vida, e reconhece que elas têm um certo valor. A criança atribui valor a uma pedra, as coisas que ele encontra assim, uma folha de uma árvore, etc. Então, a atitude que consiste em ver sistemas nos fenômenos requer uma abstração dessa relação pessoal imediata com as coisas percebidas. Então, agora, a escolha das propriedades, os parâmetros. O parâmetro é também um termo técnico bastante usado. Parâmetro é uma propriedade. Parâmetro é uma propriedade que pode ser medida na ciência e que pode variar também. A escolha das propriedades ou parâmetros relevantes é submetida a restrições que decorrem da necessidade para o cientista, como cientista na sua prática científica, de colocar-se a uma certa distância e de abster-se, na medida do possível, de qualquer compromisso pessoal, subjetivo, com o objeto estudado. Naturalmente, trata-se de um ideal inacessível. A objetividade perfeita não é alcançável, mas é um ideal perseguido conscientemente pelos cientistas, e nisso consiste um dos tratos essenciais da busca de objetividade. Então, temos que distinguir na atitude científica objetivante duas etapas, dois passos, como eu falei. Primeiro passo, ver nas entidades sistemas, enxergar as entidades como sistemas. Isso chama de abstração originária ou original, liminar, inicial, abstração originária. E segundo passo, segunda etapa, é a abstração secundária, é de isolar, salientar nos fenômenos algumas características precisas. Selecionar num fenômeno, então, certas propriedades, certas grandezas de interesse. E, desse modo, definir o domínio de pesquisa, o conjunto de propriedades. O domínio de pesquisa vai ser o conjunto de propriedades, o conjunto de características abstratas
abstraídas, que formam o domínio do sistema no qual estamos interessados em nossa atividade científica. Por exemplo, se estamos interessados nos movimentos dos planetas, as posições e velocidades dos planetas são grandezas relevantes. Então, um sistema de relações entre aquelas grandezas pode ser construído e isto constitui o objeto de pesquisa. Tem uma parte dessas slides que não aparece, mas depois vamos resolver o problema. Bom, então, tem motivações externas, é claro, as preferências subjetivas conduzem uma pessoa a interessar-se por certos objetivos ou certas disciplinas científicas. Alguns preferem a física, outros a química, outros a psicologia, a demografia, etc. Mas as propriedades estudadas devem, tanto quanto possível, ser independentes, tanto na sua concepção, no modo de concebê-las, isto é, a pressão, o volume, a noção de pressão e as noções científicas de pressão e de volumes, as definições são noções que são independentes de mim, de você, de qualquer outra pessoa. O conceito de pressão tem que ser assim. E também o modo de medir essas quantidades, o modo de medir não pode ser pessoal, individual. Qualquer pessoa, em princípio, deve poder medir essas propriedades. Então, as propriedades relevantes devem ser mensuráveis por todo e qualquer observador ou experimentador. E o objeto científico não é uma entidade única, singular, não é uma totalidade também, é um sistema, mas uma entidade que pode ser replicada, multiplicada indefinidamente. Certo? Ok? E um físico cujo nome não me lembro agora, falou uma vez que os elétrons são partículas muito chatas. Porque quando você viu por meio de aparelhos, você viu todos eles. São todos iguais. Não tem todos iguais em relação às suas propriedades. O elétron é um conjunto de propriedades. Spin, massa, carga. Mas todos os elétrons são mesma carga, mesmo spin, tá. Ok? Então, conheceu um elétron, conheceu todos. Então, um gás também. Pressão, volume, só. Naturalmente, os gases diferem em relação à composição química, etc. Mas, quando se faz termodinâmica, nesse caso, só conta pressão, volume e temperatura. Ok? Então, os objetos científicos são objetos que podem ser replicados, multiplicados, reproduzidos indefinidamente. Isso é importante, é uma grande vantagem, porque isso permite a reprodutibilidade dos experimentos. Pode fazer experiências, fazer experimentação aqui em Curitiba, mas também em Bruxelas, também em Louvain-la-Neuve, também em Nova York, em qualquer lugar, e tem o mesmo valor científico. Agora, vamos contrastar um pouco, rapidamente, essa atitude objetivante da ciência com outras atitudes importantes, talvez mais importantes, com certeza mais importantes, a meu ver, na experiência e na vida humana, que são as experiências ou atitudes que você toma na atitude ou na experiência estética, na experiência das relações pessoais, amizade, amor,
e também em relação à atitude religiosa, em relação a todo outro Deus. Bom? Então, esses três tipos de atitudes não são de jeito nenhum atitudes objetivantes. Se você decide resolve tomar uma atitude religiosa de modo objetivante, mas enfim, aí não é mais uma atitude religiosa. É uma atitude que pessoas que dizem que praticam uma religião tomam de fato, uma atitude objetivante. Para não entrar numa discussão, um debate que não é relevante o argumento dessas aulas, tomar um exemplo do Van Frassen em relação à religião praticada pelos romanos. Romanos, que é uma religião secular, no sentido que tem que seguir algumas regras em certo momento, e tem que se vestir, etc. Enfim, tem algumas restrições, mas são práticas assim que você pode objetivar perfeitamente, mas não tem nada de pessoal, são repetíveis, sem emoção, tem muito sentido pessoal profundo. Então, a atitude objetivante pode ser exportada em outros domínios, claro, especialmente em nossa cultura, como falei, que estamos muito influenciados pelo modo de ver as coisas científico. Mas na atitude estética, aqui o exemplo, eu tomei um exemplo famoso, Kant, Immanuel Kant, o grande filósofo, disse, esta é uma citação famosa, que foi muito impressionado por duas coisas: o céu estrelado fora dele, no exterior dele. Uma coisa é a lei moral dentro dele. Então, o céu. Então, quem jamais contemplou o céu durante uma bela noite clara, sem luar, em um lugar retirado das luzes das cidades? Como ocorreu com Immanuel Kant, ficamos encantados com o esplendor deslumbrante de miríades de estrelas que se distribuem através do firmamento. Um sentimento magnificamente expresso pelos versos de Guillaume Apollinaire, o poeta, na chanson du mal-aimé. Bem, cito aqui alguns versos em francês. Voie lactée aux sœurs lumineuses, des blancs ruisseaux de Canaan et des corps blancs des amoureuses, nageurs morts, suivrons-nous d'Ahan, ton cours, vers d'autres nébuleuses. Bonito. Naturalmente, se você acha bonito, não é um tipo de atitude estética, mas você pode também, um tipo de atitude objetivante, começar a olhar, tem versos, tem sons que voltam uma certa cadência, etc. Aí você pode analisar, tomar uma atitude objetivante em relação a esse poema. Mas fazendo isso, perde a experiência estética. Certo? Então, para nós, é impossível, em relação a um poema, por exemplo, ter ao mesmo tempo a atitude estética e a atitude objetivante. Não é possível. Uma coisa estranha, se vocês pensarem bem nisso, é possível tomar, mas não é possível colocar ao mesmo tempo uma certa distância e se colocar perto também. Entrar no poema ou entrar num quadro bonito, etc. Então se nota a grande diferença entre a atitude do poeta e aquela do cientista. Ao invés de esquadrinhar o céu num sistema, como o astrônomo, tá?
que vai começar a tal estrela tem tal posição, etc., tem tal luminosidade, etc. Nada a ver com a Pioneer, que não entendia nada naturalmente de astronomia, muito pouco. O poeta vê no céu uma totalidade da qual eu e qualquer um de nós posso literalmente mergulhar sem operar qualquer distinção entre um sujeito e um objeto. Na atitude estética, as coisas são vistas como totalidades únicas, singulares, nas quais tentamos adentrar profundamente, confundirmos-nos com elas, até o ponto de nos esquecer que quem a contempla somos nós. Esse tipo de atitude, que chamarei de atitude totalizante ou sapiencial, é aquela que nos convém adotar em nossas relações pessoais com as outras pessoas, na amizade, no amor e na relação com o todo outro, com Deus. Então, o que é a prática científica? É uma prática que se desenvolve tomando essa atitude objetivante que eu contrastei com a atitude totalizante, holística, embora a palavra holista tenha conotações que não tem nada a ver com o que eu quero dizer aqui, ou sapiencial.